Graça e paz, amados, estamos novamente com vocês, amém? E nós toda semana, no meio da semana, temos ministrado estudos preciosos para as nossas vidas, amém? E na nossa série Compreendendo as Escrituras Sagradas, estudos para a nossa reflexão, amém? E então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse aí o seu smartphone em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, ok? Versículo 34. Vamos ver o que hoje o Senhor quer ministrar a nós, né? A palavra diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, queridos, o tema deste estudo é justamente este: basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos entender hoje então, tá? O que Jesus ele está querendo dizer com esta expressão, né? Basta ao dia o seu próprio mal. Que mal é esse? Será que é maligno? Ou será que são coisas ruins, naturais que nos acontecem? Então vamos descobrir isso, né? Tem muita gente que lê este versículo e fica sem entender o que exatamente Jesus está querendo dizer. Hoje, então, tiraremos as dúvidas, ok? E nós temos aprendido também que é preciso sempre considerar o contexto do texto, amém? Para termos uma correta compreensão daquilo que a palavra de Deus quer nos dizer, tá? E no contexto deste texto, nós vemos aqui que Jesus ele está falando sobre ansiedade. É só ler o contexto, é só você ler o que vem antes desse texto, né? Jesus fala sobre ansiedade diante das coisas necessárias da vida. E para confirmar isso, eu gostaria que você lesse no versículo 25, ok? Do mesmo capítulo, né? De Mateus 6. Vejamos o que está escrito neste versículo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja então que Jesus ele não quer que andemos ansiosos por nada, né? Nem no que haveremos de comer, nem no que haveremos de beber. Interessante isso, né? Então, queridos, o que significa basta ao dia o seu próprio mal? Coloquei aqui algumas considerações, amém? Para entendermos melhor. A primeira consideração, Mateus 6,34, na verdade, é uma conclusão do argumento de Jesus sobre a ansiedade diante das necessidades diárias. Então, Jesus está concluindo. Vocês podem ver que é o último versículo deste capítulo. E Jesus está fazendo a conclusão deste texto inteiro, né? Aqui vocês podem observar que existe aqui essa palavra portanto. Interessante isso aqui, portanto. Então dá a entender que Jesus ele está encerrando o assunto com uma finalização. É muito importante entendermos isso. Ok, queridos? Queridos, a palavra do Senhor aqui nesse texto diz que Deus cuida da erva do campo. Acompanhe comigo aí no versículo 30 do texto.
Ele cuida da erva do campo. A palavra diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A palavra de Deus é tão tremenda, né? Jesus, ele cuida das ervas do campo. Ele não vai cuidar de nós? Nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, não é verdade? E também, a palavra diz aqui no versículo 26, que Jesus, ele cuida das aves do céu. Vamos acompanhar também? Versículo 26 aí, de Mateus 6. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Então, queridos, Deus está deixando bem claro para todos nós que Ele cuida de nós. E o cuidado de Deus em relação a mim e a você é muito mais completo, queridos. Até porque nós somos seus filhos, somos seus servos. Por isso nós não podemos ficar ansiosos, né? Devemos sim acreditar no que a palavra de Deus diz, tá? Então, muito mais em relação aos seus discípulos, muito mais em relação aos seus servos, né? E, na verdade, Deus está fazendo um desafio para mim e para você. Já percebeu isso? E que desafio é esse, meus irmãos? Ele está nos desafiando a exercitarmos a nossa fé em seus cuidados. Amém. A palavra do Senhor diz que o justo vive por fé. Então creia, acredite, que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às incertezas, creia que Deus está cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus é fiel. Amém? Aleluia. Vamos então para a segunda consideração, queridos. Jesus, em sua argumentação conclusiva, ele responde à pergunta central deste texto. E qual é a pergunta, meus irmãos? Central deste ensino. Por que não devemos nos preocupar hoje com o dia de amanhã? Por quê? A resposta está no próprio versículo. Voltemos lá para o versículo 34. Eu faço questão de repetir este versículo, de lê-lo novamente. Diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ok? Então, por que Jesus faz essa pergunta? Resposta: pois o amanhã trará os seus cuidados. Vamos entender isso também, queridos? Amados, o dia de amanhã, ou seja, o dia que nasce, trará seus próprios problemas e dificuldades que enfrentaremos. Sim? O amanhã trará os seus cuidados, né? O amanhã trará os problemas, as dificuldades. Só que nós enfrentaremos amanhã. E não hoje, meus queridos. E não hoje. Agora vamos analisar essa palavra mal, né? Basta ao dia o seu próprio mal. Que mal é esse, queridos? É um mal maligno? Não. É um mal em relação a coisas ruins, naturais que nos acontecem, né? Então, essa palavra mal aí é usada no sentido de problemas, de dificuldades que podem surgir, meus amados, em nossas vidas, né? E eu quero dizer para você, não use o hoje para sofrer antecipadamente em relação ao dia de amanhã. Tem muita gente, queridos, que sofre demasiadamente.
sabe? O amanhã nem chegou, e a pessoa já está ansiosa, já está ali angustiada. Misericórdia, não pode ser assim comigo, não pode ser assim com você, queridos. Por quê? Porque temos que viver por fé. O amanhã pertence a Deus. Você já ouviu essa frase? Né? Então nós temos que descansar no dia de hoje, nos alegrar no dia de hoje. Ah, mas amanhã tem um problema que eu tenho que resolver. Vá dormir em paz, descanse a sua cabecinha no travesseiro. O amanhã não chegou ainda, né? Mas você sabe que Deus é por você, amém? Isso vai trazer paz aos nossos corações, amém? Aleluia! A terceira consideração, meus queridos, é justamente esta: não viva no presente, ou seja, hoje, um excesso de futuro em sua mente. Amém? Então, não viva no presente. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Não viva um excesso de futuro. Não antecipe as coisas. A palavra preocupação, você já analisou essa palavra? Pré-ocupação. Pré vem antes. Ocupação, né? É interessante essa palavra. Preocupação significa o quê, queridos? Ocupar-se antes dos problemas de amanhã. Jesus não quer que fiquemos preocupados, meus irmãos. Não quer. Por quê, queridos? Se ficarmos pré-ocupados, vai surgir uma série de problemas para a nossa vida. Por exemplo, doenças, crises de ansiedade, né? Angústia. A preocupação pode gerar até uma úlcera, sabia disso? Em seu estômago, né? E que pode se transformar num câncer. É sério, queridos. Tem pessoas que têm a síndrome de pânico por causa do amanhã. Síndrome de pânico. Tem pessoas que ficam tremendamente estressadas, sabe? E isso atinge também não somente a nossa alma, o nosso físico, mas também atinge a nossa fé em Deus. Porque, tendo esse tipo de atitude, queridos, nós vamos começar a duvidar do cuidado de Deus. Não é verdade? Vamos começar a duvidar da provisão de Deus para as nossas vidas. Tem muita gente, irmãos, preocupados com o amanhã, nesses tempos em que nós estamos vivendo. Tem muita gente se perguntando, como será? E se essa pandemia não passar? Queridos, tem gente que está extremamente angustiada. Em suas casas, desesperadas da vida. Então, vejam que Jesus ele quer evitar que isso aconteça conosco. Amém? Jesus nos quer ver livres de preocupações. Você pode dizer amém por isso? Confie nele, em nome de Jesus. Amém? E a quarta consideração que eu quero fazer é: relaxe e confie em Deus. Amém? Relaxe. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Queridos, Jesus aqui, ele não está proibindo, né, que façamos planejamentos, ok? Em relação ao amanhã, né? Nós podemos ter a nossa agenda mensal, a nossa agenda semestral, a nossa agenda anual. Nós podemos fazer toda uma organização de vida, queridos. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Muita gente agendou o ano de 2020. Inclusive eu. Já estava preparando o cronograma da igreja, das atividades, dos eventos que faríamos aqui, que participaríamos também no nosso ministério. Todos nós fizemos isso, amém, está certo em fazer, né?
Mas o que aconteceu, queridos? Como está sendo 2020? Um ano totalmente imprevisível, né? Então, todos os planejamentos caíram por terra, praticamente. Concorda comigo? Não tivemos condições, né, de cumprir toda a organização que fizemos, tudo que havíamos agendado, né? Eu estava preparando mesmo a agenda, no meu caso, foi para o nosso semestre, e na verdade, tudo caiu por terra, né? Muitas coisas que planejávamos fazer, não tivemos como fazer. Você entende? O amanhã pertence a Deus. Só que isto não me colocou em angústia, em ansiedade. Eu não estou nem um pouco ansioso em relação ao amanhã, queridos, porque eu sei que Deus cuida de nós. Amém? Ele tem cuidado de cada um de nós. Veja em Provérbios capítulo 16, versículo 1, o que Deus fala conosco. Está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Deus está falando com você? Eu creio que sim, né? Podemos fazer planos, não é pecado fazer planos, não é, queridos, mas assim, não confie cegamente nos seus planos, tá? Mas que você coloque sempre Deus à frente, né? Se for da vontade de Deus, assim vai acontecer. Se for propósito de Deus, amém, eu farei isso, farei aquilo, construirei isso, né? Se for propósito de Deus, coloque sempre Deus à frente. Aleluia. Viva um dia de cada vez. Aleluia. É o que Deus quer de nós. Queridos, sabe o que Jesus reprova? Ele reprova a ansiedade. Viu? Há numa outra parte aqui da Bíblia que Jesus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Está escrito isso, né? Então Jesus, ele reprova a ansiedade. Por que, queridos, ele reprova? Porque a ansiedade nos faz não viver o hoje. Ficamos cativos do amanhã, que nem sabemos se vai chegar na nossa vida. Não é? Nós não podemos discernir nem a um palmo além de nós. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Então a ansiedade nos faz não viver o hoje, por estarmos preocupados com o futuro. E é por isso que Jesus nos fala, queridos, neste versículo 34 aqui de Mateus 6. Basta ao dia o seu próprio mal, tá? Então não fique inquieto, não fique inquieta em nome de Jesus. Glória a Deus, confia em Deus, amém? Já concluindo este estudo, né, que nos faz com certeza refletir, vamos, né, refletir na nossa vida como nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, vivamos o dia de hoje como um presente de Deus, amém? Um presente que o Pai nos deu, meus irmãos. Alegremos-nos nesse dia, desfrutemos desse dia com confiança. Hoje é mais um dia que o Senhor fez para mim e para você. Vamos nos alegrar nesse dia, amém? Vamos dar graças a Deus. Vamos falar de Deus para as pessoas. Vamos proclamar as boas novas. Vamos falar do Senhor para a nossa família. Amém? Vamos compartilhar a nossa fé, a nossa alegria, sem a preocupação com o dia de amanhã. Amém, queridos? Vivamos esse dia com alegria, né? E se a tua mente ficar preocupada com o dia de amanhã, né? A nossa mente é muito ativa e de repente vem aquela preocupação, por exemplo, contas para pagar,
cartão de crédito para cobrir, escola dos filhos, né? Aí você for tentado a ficar preocupado, o que você deve fazer? Diga para você mesmo, amém? Eu tenho a Deus como meu provedor, como meu Senhor, amém? Diga para você mesmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vai fazer a sua mente aquietar. Aí você fará a sua mente se voltar para Deus. E essa preocupação repentina vai ter que sair. Amém? Glória a Deus. Então, em relação ao dia de amanhã, ore a Deus. Aquela oração em ação de graças, né? Não aquela oração desesperada, mas aquela oração: Senhor, graças eu te dou, porque eu sei que o meu amanhã a ti pertence. Há coisas para serem resolvidas no dia de amanhã, mas o Senhor é o meu provedor. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por essa certeza que eu tenho do teu cuidado, da tua provisão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então finalizamos este estudo e eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, né? Não deixe o seu coração ficar preocupado, tá? Em relação aí o que será depois dessa pandemia, né? Como vai ser? Não, você não tem que ficar preocupado com isso. Apenas confie que o Senhor está cuidando de você. Você está nos braços do Pai. Amém? Apenas confie e espere nele. Amém? Deus nos abençoe então, em nome de Jesus.